A partir do senso comum imposto pela religião de que o bem e o mal são opostos, são utilizados os conceitos da semiótica pisciana, que é o estudo geral dos signos e que estuda todos os fenômenos culturais e não culturais, para mostrar que há equilíbrio entre luz e escuridão, utilizando ambos como signos. Abrir as portas da percepção para que se veja em um plano de significado o quanto luz e escuridão estão interligadas, e a partir desse princípio utiliza como significante o equilíbrio, a balança do universo. E para fim de semiose, a figura de anjos para representar tais opostos. A primeira tricotomia do signo, Peirce divide os estudos dos signos em ramos diferentes para fins de análise. A divisão entre luz e escuridão fica nítida através da forma como se demonstra a luz, como quais signos referentes de alma e razão, e de escuridão como corpo e energia. E ao conceito de sim-signo, relações com o que é de luz como puro e angelical, enquanto pecaminoso e pervertido, a escuridão. Através de seres de luz é apresentado o conceito de legissignos, signos como alma, razão e corpo e energia para seres de escuridão. Essa lei que separa de tal forma vem da cultura de certa forma imposta pelo cristianismo, com o passar dos tempos. A intertextualidade com o Salmo 23 de um ser ainda indefinido caminhando pelo vale da sombra da morte. Essa primeira sensação percebida resume a ideia daquilo que independe de algo mais. Esses sentimentos ou qualidades puras se incluem na categoria de primeira idade. A ideia dessa existência, ser um anjo da escuridão ou um anjo da luz, o bem e o mal, o corpo e a alma, se dá graças à percepção sensível que permite conhecer os eventos ou sua mudança, que se constitui na categoria lógica da secundidade. E ambas as características implicam no equilíbrio da vida, que ambos estão dentro do mesmo ser, e essa ponte entre os dois termos é a ideia que se faz de um terceiro entre um segundo e um primeiro, classificada assim como terceiridade. Representando o conceito de ícone, é utilizada a aparência visual que representa por força de semelhança a busca do equilíbrio entre o bem e o mal, como por exemplo, o bem, uma força maior representada pela inocência de uma criança. Através do repertório cultural, utilizam-se experiências anteriores já vividas, levando-se ao conceito de índice para aquilo que remete luz e escuridão, como a quebra dos 10 mandamentos para a escuridão, para o mal. Utilizando a pureza do branco para representar o bem e a energia e o medo do preto para representar o mal, dá-se o exemplo da forma de símbolo, levando em consideração que em determinadas culturas há o oposto, representando o luto, por exemplo, com a cor branca. Seguindo o contexto já apresentado, temos uma representação do objeto dinâmico, na procura do equilíbrio, a já citada interdependência entre o bem e o mal. Já observando as diferentes formas de enxergar essa interdependência citada anteriormente, isso vem a ser um exemplo de objeto imediato. O efeito que a mensagem provoca na mente, no corpo e no pensamento do receptor é uma grande reflexão sobre os conceitos já apresentados a respeito do bem e do mal. E esse efeito é hipotético, transformando assim em um interpretante imediato. A paz interior que o bem provoca e a tormenta que o mal traz é uma qualidade de sentimento que os signos estão sujeitos a provocarem um intérprete, sendo esse o interpretante dinâmico emocional. O efeito causado pelo interpretante emocional desencadeia ações e pensamentos, levando assim à procura do equilíbrio, e essas atitudes se refletem no interpretante dinâmico energético. A procura da felicidade, a incerteza sobre o que é certo ou errado, vem sendo pelo decorrer dos anos um problema para a humanidade. Essa oposição imposta sobre o bem e o mal não é válida, partindo do princípio que todo bem precisa do mal, toda escuridão precisa da luz. Isso mostra que esses dois não são dois corpos diferentes, mas são os dois um só, corpo e alma. Esse é o efeito de pensamento produzido pelo signo, ou seja, a capacidade do intérprete em fazer inferências, estabelecer consequências em certas premissas, indica o interpretante dinâmico lógico. E a partir desse princípio fica nítido que não existe virtude sem pecado. Até mesmo Jesus, colocado pela religião como um ser de bondade e de pureza, quebra os 10 mandamentos para realizar o que é certo, peca para salvar, e exemplifica assim tudo o que foi citado, o equilíbrio entre o bem e o mal.